Você já ouviu o ditado que gentileza gera gentileza? Ser gentil muda o mundo. Pois é, educação, respeito, carinho e atenção são ações bases para o bom convívio, né? Bem-estar e qualidade de vida no dia a dia. Vamos falar sobre a importância de bons hábitos de gentileza com a psicoterapeuta quântica Alessandra Tavares. Alessandra, bom dia, obrigado por falar com a gente sobre esse assunto. Primeiro eu queria que você explicasse um pouco do seu trabalho como psicoterapeuta quântica. O que é isso? Sim. A minha formação é a psicologia clássica, mas eu me especializei numa terapia que se chama terapia quântica aplicada, TQA, do co-criador professor Eric Davi. Então, nós trabalhamos com técnicas de energia. Outras técnicas são mais conhecidas, como Theta Healing, Reiki, barra de Axis, né? Então, eu utilizo essas ferramentas, essa lógica da mecânica quântica, dentro da sessão psicoterapêutica. É isso. E, além disso, como eu sou consteladora sistêmica familiar, eu também trago a lógica sistêmica, né, do Bert Hellinger ali, para dentro da psicoterapia. Isso dinamiza o processo de expansão da consciência daquele cliente, né? Então, ele expandindo a consciência sobre aquilo, ele consegue atuar sobre aquela situação, ou até sair sobre aquela situação numa velocidade muito maior do que se eu não utilizasse as terapêuticas energéticas. A grosso modo, seria isso. Alessandra, se a gente procurar lá no dicionário a palavra gentileza, a gente vai perceber que gentileza é uma ação nobre, distinta, amável. E para a psicoterapia, o que é a gentileza? Olha, se você for na etimologia da palavra gentil, significa mesmo clã, mesma raça, mesma família. Para nós, da psicoterapia, traduzindo isso, é cidadania. É entender o meu espaço no contato com o outro. Percebe como é simples? Pelo menos simples de compreender didaticamente, certo? E isso só nos mostra que somos um todo universal. Somos todos um. Então, essa é a lógica da palavra gentileza. Internalizar isso e trazer isso para a atitude no cotidiano é que é o desafio. Por quê? Porque nós temos sentimentos e emoções que às vezes nos embaralham. E não necessariamente eu sou uma pessoa ruim, mas muitas vezes eu perco a chance de ser gentil. Eu perco a chance de não invadir o espaço no contato com o outro, entende? Que tipo de benefício, até para a nossa saúde física, por exemplo, a gentileza pode provocar na nossa vida, no nosso dia a dia? Olha só, a gentileza é uma energia. Então, por exemplo, não tem assim na escola, as crianças aprendem as palavras de gentileza? Muito obrigado, né? Gratidão, por favor, mas qual é a energia que eu coloco nisso? Porque se eu falo para você, obrigado, né? Ou eu digo para você, por favor, qual é a entonação? Qual é o engajamento energético que você carrega isso, né? Então, isso vai ter um impacto no que recebe, e você vai estar infringindo o contato no outro. Ale, como que é isso? Nós temos todo um processo neuroquímico. Então, quando você trata uma pessoa assim, de forma rude, de forma grosseira, você dispara nela e em você o pior hormônio que existe, que é o hormônio do cortisol, que é o chamado hormônio do estresse, que hoje mata mais do que câncer. Então, além de eu me ferir, quer dizer, eu ter uma descarga neuroquímica quando eu jogo isso com esse tipo, carregado com esse tipo de sentimento, que seja raiva, que seja angústia, que seja arrogância, que seja vaidade, eu também aciono no outro esse despejamento de hormônio corrosivo, né?
Então, até fisicamente ou neuroquimicamente, eu estou me prejudicando, prejudicando o outro. E eu nem vou falar de relacionamento, porque o relacionamento é o impacto final da parte da falta de gentileza, o deixar de ser gentil, né? Já se você faz o contrário, sempre que você é gentil, eu falo que as pessoas, basta ela fazer um exercício simples. Sempre que você for muito gentil com alguém, especialmente gratuitamente gentil, você simplesmente traz a sua atenção para o seu corpo e sente a vibração do corpo, especialmente no chakra cardíaco, né? Você vai ver que você aquece, às vezes dá um arrepio bom, uma energia boa, uma alegria, uma vontadezinha de rir. Isso com bobagem, tipo parar na faixa de pedestre, que é uma obrigação nossa. E a gente tem, enquanto brasileiro, muita dificuldade de ser gentil com a faixa de pedestre, né? Com os pedestres. Então, quando você para o seu carro, que você aciona o seu pisca-alerta e que você gentilmente diz para a pessoa atravessar em segurança, ela te retribui, você pode levar a sua atenção para o corpo, é físico, né? Então, ali eu estou despejando hormônios como dopamina, serotonina, que são hormônios do humor. E eu gosto de dizer que são hormônios do amor, que é a única coisa que cura, né? Não sou nem eu que estou dizendo isso, né? Essa é uma fala crística. Então, essa coisa do amor, a ciência hoje está se aproximando muito disso, que sem autoamor eu não consigo doar o autoamor. Sem autogentileza eu não consigo doar a gentileza, né? Então, eu disparo isso de uma forma muito simples, no corpo, no cérebro, no sistema nervoso central, né? Qual é o cuidado que eu estou tendo comigo e qual é o cuidado que eu estou tendo com o outro? Porque eu não vou fazer com o outro aquilo que eu realmente não gosto, ou que me irrita, ou que me angustia, entende? É a lógica, vamos dizer assim, ou deveria ser a lógica. Alessandra, nós estamos vivendo, assim, um período, né? Esse período de pandemia. As pessoas estão mais irritadas, ansiosas, né, com medo, com certas incertezas. E eu acredito que elas tenham mais dificuldade de serem gentis nesse período. Como que você falaria, né, que dica você daria para quem está nos acompanhando agora, para a gente que está aqui também, como ser gentil no dia a dia? Como começar, né, esse exercício da gentileza, trazendo para a nossa vida diariamente? Olha, a primeira coisa prática é respirar. Porque quando você está irritado, quando você está com essa dificuldade, significa que tem cortisol ali e adrenalina também. Então, quando eu estou irritado, quando eu estou bravo, né? A adrenalina sobe, hormônios do humor descem, a grosso modo, tá bom? Só para compreender. Então, como é que eu faço para que isso se equilibre? Só mandando molécula de oxigênio para dentro do corpo. Porque aí ela vem, estabiliza a adrenalina e eu ganho o recurso de trazer os hormônios do humor para o equilíbrio também. Então, quando eu respiro, eu faço essa programação de gentileza comigo, de me colocar no centro. O mundo pode estar rodando, mas eu estou no centro do furacão, não estou rodando junto. Mas o que nós percebemos é que existe uma pandemia mundial há muitos anos, só que das emoções. O amor está muito adoecido entre as criaturas. Então, quando vem uma pandemia em que eu não posso mais ficar fugindo para o trabalho o dia inteiro, chegar muito tarde, fugir para um bar, né? Embora muitos estejam já fazendo, mas na sua grande maioria não, isso faz com que ecloda tudo aquilo que já existe. A pandemia não trouxe nada, absolutamente nada. Aliás, do meu interessante ponto de vista, né, assim que nós falamos em barra de Axis, que é o direito de cada um ter um ponto de vista, para mim, a pandemia deveria ter trazido mais benefícios do ponto de vista das relações do que malefícios, né? Então, a primeira coisa, respira. Se você puder meditar, faça isso. Estuda um pouquinho sobre o poder das meditações sobre a sua vida. A nossa realidade é co-criada por nós, 100% da nossa realidade. Então, se em 1 minuto, ou se em 10 minutos, ou se em 10 dias, eu estou com essa dificuldade
de ser gentil comigo, e estou projetando isso para o outro, seja na minha casa ou fora da minha casa, tem algo errado aí. Tem algo muito errado aí. Porque eu estou co-criando isso. E provavelmente a sua vida não está prosperando, nem em dinheiro ou relacionamento, às vezes até prospera financeiramente, mas a vida está uma bagunça, todo mundo brigado, filho que não conversa. Isso não é prosperidade, né? Porque prosperidade na lógica da quântica é a lógica do ser gentil. Somos todos uma mesma raça, uma mesma família, um mesmo clã. Gentileza está muito ligada, né, doutora, com o cuidado com o outro, né? Mas por que tem tanta gente que tem tanta dificuldade de ser gentil? Tem pessoas que parecem que até carregam uma energia pesada, alguma coisa. Por exemplo, até que ponto a forma com a qual aquela pessoa foi criada influencia? Uma pessoa, ela pode moldar isso 100%? A senhora mencionou aí que tem muito a ver com o humor, né? Mas uma pessoa, ela pode se moldar para ser uma pessoa mais leve, mais gentil? Olha, eu não usaria a palavra moldar, mas eu entendi o que você quis dizer. Eu usaria a palavra se perceber e se desenvolver e ser quem você quiser ser. Porque nós somos consteladores sistêmicos e familiares. Sim, tem um grande impacto do meu sistema de origem sobre como eu atuo hoje. Né? É a escola que eu estudei, o tipo de pai ou não pai que eu tive, eu deixei de ter, né? A educação, aquela coisa toda. Mas como Jean-Paul Sartre falava, o que você fez do que fizeram de você? Porque você não é mais uma criança que tem que seguir com o padrão de crenças que te limitam com relação à gentileza, com relação a ser uma pessoa melhor, né? Eu posso fazer uma proposta diferente para a minha existência. E hoje existem inúmeras ferramentas. A constelação familiar, por exemplo, você fala, olha, eu não consigo ser gentil. Vamos constelar isso. Vamos colocar no campo essa falta de gentileza para descobrir de onde ela vai, de onde ela vem, né? Porque o próprio Jung dizia, não existe sombra, né? Existe ausência de luz. Então, se eu ponho lanterninha, quer dizer, se eu trago para a consciência, aquilo já perde força em mim e eu ganho força para dar uma outra direção na minha vida. Ser uma pessoa mais gentil, gente, é uma questão de inteligência, é uma questão de competência. Competência e gentileza andam juntos, né? Então, se eu estou ali com falta de gentileza com o outro, é porque tem algo muito errado em mim. É o que a psicologia chama de projeções, né? E nós projetamos até nas pessoas, ou mais, nas pessoas que nós mais amamos, entende? Então, tem esse impacto? Tem. Mas eu não posso ficar nesse padrão. Eu tenho vários recursos. Por exemplo, uma oração. Olha esse canal aqui. Esse canal é todo dedicado a mudar o padrão vibracional das criaturas. Eu imagino que se uma pessoa entra em contato com esse canal, com esse tipo de trabalho, é porque ela já despertou a consciência de que ela quer ser uma pessoa melhor para ela mesma. E na medida que você melhora, tudo ao seu redor melhora. É uma questão de física, é uma questão de mecânica, né? Não é assim uma questão de religiosidade, de misticismo, não. A ciência hoje comprova tudo isso, tem vários experimentos mostrando qual é o impacto de você não ser gentil com você, gentil com o outro e nem gentil com o planeta. Olha aí o planeta pagando um preço altíssimo por pura falta de gentileza nossa com o planeta e uns com os outros. É simples assim. Alessandra, quando você falava, a gente começa a perceber assim, né? Pelo menos é o meu ponto de vista, né? Parece que as pessoas que são mais gentis, pessoas agradáveis de se conviver, são pessoas mais maduras também, né? Parece que elas conseguiram encontrar um certo equilíbrio para a sua vida. E a gente falando de relacionamento, eu me lembro assim, por exemplo, vamos lembrar todo mundo daquela época de namoro.
quanto a gente era gentil com a pessoa, né, com o namorado, com a namorada, de tentar agradar, de fazer o que era possível, aquilo que estava em nossas condições, para conquistar, para agradar o outro. E acaba que a gente vai deixando isso de lado no relacionamento e que muitas vezes se encontra em dificuldade dentro do próprio casamento, na criação dos filhos, porque a gente deixa com que essa gentileza, né, vá embora. Qual que é a sua dica aí para trabalhar essa gentileza dentro dos relacionamentos, principalmente dentro da família? Olha, gente, não tem outro caminho, auto-amor. Sem auto-amor, você não vai para lugar nenhum. O ser humano passou da hora de compreender isso. Amar a si primeiro para depois amar o outro. Isso é milenar, né? Alê, mas como é que eu consigo esse auto-amor e tal? Através da sua autopercepção, de trabalhar, ver o que é crença sua, que te limita, e o que são padrões seus que te ajudam e que você quer potencializar. Para fazer isso, nós temos que fazer uma caminhada longa dentro de nós, de dentro para fora. Quando você medita, você está ali com você mesmo. O que é uma oração? Uma oração é um comando de frequência vibracional. Quando você está em oração, você está se amando. Quando você está em oração, você está falando com Deus. Quando você medita e se coloca à disposição, Deus está falando com você. Então é um caminho de mão dupla. Se eu começo a me conhecer, a minha vida muda. E aí nós saltamos, o que chamamos na quântica de salto quântico, porque nada na natureza é linear. Então nós também não somos lineares. E uma metáfora que eu gosto muito para se compreender é: todo mundo quer beber água potável. Água potável para nós é uma vida leve, relacionamentos tranquilos, filhos bem criados, não é? Dinheiro, prosperidade, seja lá o que é água potável para você. Só que para beber água potável, eu não sei se vocês se lembram da cisterna, né? Tem uma geração que não sabe mais o que é cisterna, mas tem outra geração como a minha que ainda lembra na roça da cisterna. Então, para sair água potável da cisterna, nós temos que cavar. Só que quando nós cavamos, o que acontece? Começa a sair lama grossa, coisa que estava ali na superfície, no raso. Se aprofunda mais, vem um barro, aprofunda até que a água brote. E você pode entrar em plenitude com a água potável. Mas se você para de cavar, ela seca. Então, esse trabalho de autoconhecimento, de autopercepção, para alcançar o autoamor e, consequentemente, o amor pelas criaturas, é um trabalho de cavar a nossa própria cisterna. E a grande maioria não quer abrir mão do que está adoecendo. Muitas vezes eu pergunto para o cliente: tudo bem, vamos constelar, vamos terapeutizar, vamos trabalhar com o Enneagrama, que são as 9, para o cara entender qual é a personalidade dele, o que ele vai fazer daquilo, né? Mas a pessoa não quer, fala com a boca que sim, mas ela não quer sair da zona de conforto que ela está, né? Então, e aí pouca coisa nós podemos fazer por elas, inclusive Deus, né? Porque ele não vai atuar em função do nosso livre-arbítrio, ele não vai nos atropelar. E nós vamos aí pagando um preço do que nós estamos construindo para nós mesmos. Muitas vezes a gente até culpa Deus, ou culpa o marido, ou culpa a empresa, ou o chefe, né? A culpa é do meu chefe que eu não sou feliz, do meu marido que não me valoriza. Não sei porque Deus está me colocando nesse lugar, nada disso. Temos que tomar autorresponsabilidade sobre quem nós somos e tomar consciência de onde é que você está para saber onde é que você vai chegar. Se eu não sei nem quem eu sou, como é que eu vou saber o que eu quero da minha vida, qual é o meu propósito de vida, qual é o sentido que eu vou dar para a minha vida? E aí, isso é ser altamente gentil consigo, é tomar a consciência de quão importante eu sou. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra, né? Por que não alçar isso sem vaidade, sem arrogância, mas com autoconsciência? Aí sim eu faço uma caminhada para dar o salto que eu preciso dar nas áreas da minha vida, mas especialmente
nos relacionamentos. Quando a gente fala sobre gentileza, um dos lugares que a gente mais percebe aí a presença do estresse que é o trânsito, né? Acho que é um dos lugares que as pessoas mais se mostram intolerantes. Por que isso? E existe algum exercício que as pessoas podem fazer? Tem gente que fica muito nervoso no trânsito. Não é meu caso, ainda bem, mas tem muita gente que fica muito nervosa no trânsito. Por que isso e o que a pessoa que se reconhece assim pode fazer para tentar minimizar isso? Olha, esse exemplo é excelente. E você vai perceber que isso acontece às 6, 7 horas da manhã. Não é porque está em horário de pico 5 horas da tarde, não. Apenas sintam a energia de um trânsito mais ou menos congestionado e fica ali dentro observando. Isso é só a ponta do iceberg, né? Ou seja, é projeção de novo. É projeção de novo, né? A pessoa é aquilo que é a atitude dela e não o que ela fala. Então, se ela, com trânsito, que não é nada pessoal, porque a pessoa não saiu de casa naturalmente para atrapalhar a sua vida e atrasar o seu percurso, né? Então, nós temos consciência disso, até porque o outro motorista nem me conhece, provavelmente. Olha só como é irracional eu ter raiva no trânsito. A pessoa te corta pela direita. Quem está errada? Ela ou você? Ela. Então, tem um trabalho, um comando que vem de barra de Axis, que é interessante do seu ponto de vista. Você devolve a energia que pertence ao outro, que é a do erro, do desacerto e até de colocar em risco pessoas ali, pura falta de gentileza, né? E eu fico com o que é meu. Na hora, se eu sou uma pessoa muito visceral, respira 3 vezes, que é bem a técnica da yoga, leve a mesma coisa que eu falei ali no início. Então, você vai levar a molécula de oxigênio para dentro para equilibrar, para os hormônios do humor atuarem e não a adrenalina ficar subindo. Porque a hora que vem a raiva, a adrenalina já subiu, ela já sofreu um pico. O que você faz na hora? Traz para o corpo, ou seja, a autoconsciência, você respira 3 vezes, segura o ar lá no umbigo e solta pela boca. Por quê? Porque aí você começa a equilibrar. E aí você vai estar sendo muito gentil com você e não vai estar perdendo o seu tempo com o que pertence ao outro, porque eu não tenho controle sobre a educação do outro no trânsito e nem na vida, mas eu tenho controle sobre a minha gentileza comigo mesmo e qual é o dia que eu quero ter, qual é a energia que eu quero para a minha vida, né? E nós falamos, né, nesse papo agradável aqui no quadro Santo Café com a Alessandra Tavares, ela que é psicoterapeuta quântica. Alessandra, muito obrigada pela sua participação. Gratidão a minha. E que com certeza nós tenhamos aí um motivo a mais, né, para sermos gentis no nosso dia a dia, amadurecermos e crescermos cada dia mais. Muito obrigada pela sua participação. A gratidão é toda minha pelo convite, viu?